Fala galera, aqui é o Gabriel. Hoje a gente vai fazer uma correção de uma redação nota 1000. Vai ser a correção do Daniel Gomes, lá de Fortaleza. O Enem do ano passado, sobre democratização do acesso ao cinema ao Brasil. O que a gente vai fazer? A gente vai comentar essa redação, vou fazer uma correção completa dela, comentários positivos, comentários negativos. O que deu certo, talvez alguma coisa que não tenha dado certo e eu teria dado alguma nota diferente, não sei, vamos ver como vai sair. O que eu quero principalmente passar para vocês nessa aula é o esqueleto clássico de uma redação nota 1000 no Enem. Essa é uma redação muito boa para mostrar isso, porque ela segue realmente o esqueleto que eu sempre recomendo do aluno utilizar. Obviamente, se o aluno gosta muito de escrever e quer ter uma liberdade criativa maior, fica ao risco dele, né? Mas, no geral, em redações nota 1000, sei lá, 95% das redações nota 1000 que eu vejo tem esse modelo, seguem esse modelo. É esse modelo que eu recomendo para os meus alunos e é esse modelo que eu vou ensinar para vocês hoje à medida que eu corrijo essa redação, beleza? Vamos começar, porque é uma redação completa, não quero que esse vídeo fique enorme. Então, beleza, de antemão, eu já vou destacar aqui os 3 elementos da introdução dele que eu já estou vendo que existem, que são contextualização, tese e direcionamento. Ah, meu Deus, como assim? Já vem você falar de tese, tópico, frasal, o que é isso? Calma, simples, tá? Ele começa... Como que você deve começar um texto, qualquer texto? Preparando o terreno para o seu corretor. Você precisa fingir que o corretor não sabe o tema que o Enem pediu. Você precisa dizer esse tema para ele, e essa aqui é a tese. Então você vai começar com uma contextualização, você não pode jogar já o tema na cara do seu corretor, do seu leitor, sem contextualizar, sem preparar o terreno, então você contextualiza. Depois você apresenta o tema, a tese, que é o problema que o Enem está trabalhando. Aqui no caso, que é a democratização do acesso ao cinema ao Brasil. Essa é a sua tese. Há um problema na democratização do acesso ao cinema ao Brasil. É basicamente o tema dito com as suas palavras. E depois, o direcionamento para a argumentação. O direcionamento pro porquê não existe essa democratização do acesso ao cinema ao Brasil. Esses são os seus argumentos, né, que vão ser trabalhados nos próximos parágrafos. Você vai direcionar para esses parágrafos, para os seus argumentos. Esse é o direcionamento, o terceiro elemento da sua introdução. Então, contextualização, tese, direcionamento. Vamos ver como ele utilizou, o Daniel, né, esses 3 elementos. Ele começa: o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm, aqui perceba o tem no plural, porque é os moradores, tá? Então esse tem que ter o acento circunflexo. Os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Beleza, uma contextualização falando aqui de cinema, excelente contextualização, fez seu papel de preparar o terreno para o leitor. Então, aqui ele falou de cinema, né? O tema fala de cinema. O tema não fala exatamente de cinema de modo geral, mas é democratização do acesso ao cinema. Ele pegou um setor, né, desse tema, uma parte desse tema, que é cinema, e trabalhou a contextualização, contando aí sobre a primeira sala de cinema no interior do Ceará. E ele vai lá e vai apresentar a tese dele, fazendo uma transição. Isso é muito importante, é uma parte da introdução que muita gente esquece, que é a transição da contextualização para a tese. Você precisa fazer essa transição. Não pode simplesmente contextualização, tese na cara, porque o seu parágrafo precisa ser fluido. E aqui percebe como que ele faz essa transição. De maneira análoga à história fictícia, então, ou seja, ainda falando da contextualização, de maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Então, de maneira análoga à história fictícia, aqui a gente tem a nossa transição. Boa transição, vou elogiar. Gostei da transição entre contextualização e tese. Então, de maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, ainda enfrenta problemas. Exposição da tese, bem construída, né, que bem feita, fica meio ambíguo. No que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, aqui a gente já tem um direcionamento. É lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a 7ª arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Percebe? Tem muitas coisas para falar sobre como ele fechou aqui o parágrafo dele. Primeiramente, ele dá um gostinho dos argumentos dele. O que são os argumentos? Vamos lá, a gente tem a tese. Qual que é o problema dessa redação? O problema que o Enem está propondo é: há uma questão, há uma dificuldade no acesso ao cinema no Brasil, na democratização do acesso ao cinema no Brasil. Existe esse problema. E aí você vai ter que responder. Por que existe esse problema? Por quê? Você vai ter que responder isso 2 vezes. 2 motivos para esse problema existir. O seu primeiro motivo é seu primeiro argumento, seu segundo motivo é seu segundo argumento. E aí, cada um vai ser um parágrafo do desenvolvimento da sua redação. No desenvolvimento 1, você vai trabalhar o seu primeiro porquê, seu primeiro argumento, e no seu desenvolvimento 2, você vai trabalhar o seu segundo porquê, seu segundo argumento. Aqui ele dá um gostinho de quais vão ser esses argumentos nos parágrafos de desenvolvimento. Percebe que ele fala: é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura
Então aqui a gente tem argumento 1 e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. Então a negligência das empresas, vou botar aqui, vai ser o argumento 2. Vocês vão ver que nos parágrafos de desenvolvimento ele vai trabalhar esses 2 pontos. Aqui, que trabalham com a sétima arte, eu gostei dele ter usado, ao invés de falar cinema de novo, ele utilizou um sinônimo, então isso vai contar pontos para ele na competência 4, né? Além disso, ele utilizou um conectivo plural, né? A sétima arte, então isso ajuda também no repertório sociocultural dele, porque ele utilizou um conectivo brincando com outras áreas do conhecimento. Então aqui a gente tem um bom conectivo, eu vou até aplaudi-lo por isso. Então, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, excelente introdução, respeita o modelo clássico de contextualização, mais tese, mais direcionamento. Então aqui a gente tem, como vocês perceberam, não teve nenhum comentário negativo nessa introdução. Se houver comentários negativos na redação, obviamente eu vou colocar, mas ter um comentário negativo não significa que essa redação não merecia 1000, tá? Você só perde pontos, por exemplo, na competência 1, que é a competência de gramática, de língua portuguesa, se você repetir o mesmo erro, se você cometeu o que eles chamam de reincidência. Então, às vezes você pode ter um erro de vírgula, um erro de crase, e isso não significa que você vai necessariamente perder pontos na competência 1. E isso funciona nas outras competências. Às vezes pode não estar impecável, mas não é suficiente para tirar ponto do aluno. Então vamos ver se isso vai acontecer. Para esse vídeo é só isso. No próximo vídeo a gente vai comentar o desenvolvimento dessa redação nota 1000. Então eu te vejo lá e não se esqueça que qualquer um pode tirar 1000.